A gente recebe agora o advogado Luiz Fernando Pereira, que foi eleito para comandar a OAB aqui do Paraná durante os próximos 3 anos, de 2025 a 2028. Pereira, obrigado por aceitar nosso convite, por conversar com a nossa audiência de todo o estado. Parabéns pela eleição. Eu já começo perguntando o que os seus colegas advogados podem esperar, é claro, mas principalmente a sociedade paranaense da sua gestão frente à OAB. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Minha primeira entrevista depois da eleição, agradeço a oportunidade. Eu quero dizer primeiro que eu agora vou, a partir de hoje, esquecer o processo eleitoral. Acabou a eleição, foi uma disputa relativamente acirrada. Agora eu quero trazer todo mundo de volta para dialogar sobre o futuro da advocacia e da OAB. Em segundo lugar, eu não vou deixar de esquecer que houve uma parcela considerável da advocacia que optou pelas outras 2 chapas de oposição e quero extrair daí tudo que possa ser corrigido para que a gente faça uma gestão ainda maior. E a sociedade paranaense pode esperar que eu cumpra a principal promessa, que é ter coragem de verdade de enfrentar os temas relevantes para a sociedade que não dizem diretamente com a OAB atuando para dentro, diretamente para os advogados. Portanto, nós vamos enfrentar, quando tivermos que enfrentar, todas as mazelas do poder executivo, legislativo e judiciário, sem medo nenhum de dizer o que deve ser dito. Pereira, nesta toada, falando com a sociedade como um todo, qual é um tema, por exemplo, que você acha que a OAB tem que se pronunciar? A gente até brincava nas sabatinas que a OAB sempre dá opinião em tudo. E, na verdade, ela tem até uma missão legal de fazer isso, né? Queria que você explicasse isso. E qual é o grande tema que você acha que a OAB tem que entrar? Eu acho que, de fato, é uma obrigação legal, está no nosso estatuto. A gente tem a obrigação de, no 44, primeiro, garantir o Estado Democrático de Direito, a Constituição, a boa aplicação das leis, a justiça social. E isso nos coloca em temas que não dizem respeito, como eu disse, diretamente aos interesses mais corporativistas da advocacia, que eu vou cuidar, evidentemente, com prioridade. Mas eu diria que nós temos alguns temas. Por exemplo, foi cogitado na campanha o tema dos supersalários. Aqui no Paraná, esse é um tema sensível. Eu vou ter o cuidado de tratar desse tema. Já falei disso na campanha e não é porque eu ganhei a eleição que eu vou esquecer. Não, a gente tem que abordar esse assunto está na ordem do dia. Nós temos o problema na Assembleia, que nós enfrentamos durante a gestão, tratamos na campanha, vamos voltar a falar. No que se refere ao Executivo, tem o tema da defasagem dos dativos. O governo do estado deu um passo muito significativo na campanha, mas ainda há muito a corrigir. Portanto, eu assumo não. Ganhei a eleição, vou assumir e não vou deixar de lado os compromissos que assumi, ainda que sejam os mais espinhosos possíveis. Ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã Paraná, Luiz Fernando Pereira, eleito então para comandar a OAB durante o triênio 25-28. Mais uma vez, é claro, também parabéns aí pela votação, pela eleição, mas ainda puxando, né, o que você trouxe nessa primeira resposta relacionado ao processo eleitoral dentro da OAB. A chapa presidida pelo senhor teve 48% dos votos, na sequência a gente viu as outras 2 que chegaram a 34, uma 16 a outra, então existe uma parcela ali dentro do mundo, do universo dos advogados, que se viu insatisfeito talvez com a gestão da 11 nessas últimas décadas e queria testar algo novo. O que você enxerga que hoje precisa de mudança e que pretende aplicar nesse seu triênio de gestão? Bom, primeiro eu acho que a advocacia anda muito contrariada com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E contrariada com razão, porque o Conselho Federal está entregando pouco, o Conselho Federal não tem a altivez que nós sempre tivemos aqui no Paraná de enfrentar, por exemplo, os atos arbitrários dos tribunais superiores, que a gente sempre está ouvindo aqui na Jovem Pan, inclusive hoje. E quando o advogado vota aqui na seccional, não necessariamente faz a distinção do que seja Conselho Federal e seccional. Então quem está no poder aqui na OAB Paraná paga um pouco o preço do desgaste do Conselho Federal. Então essa votação da oposição, eu acho que se relaciona também com isso. Portanto, nos cabe ser ainda mais claros em relação à nossa posição crítica sobre os rumos do Conselho Federal, buscar a eleição direta lá e deixar claro aos paranaenses que nós não nos confundimos com aquela postura mais inercial do Conselho Federal, que não agrada à sociedade nem à advocacia. Aqui no Paraná,
a oposição soube articular um discurso legítimo contra o continuismo. Continuismo é uma palavra que evoca sentimentos negativos. Mudança evoca sentimentos positivos. Então, quem está há muito tempo como nós estamos, lutamos de cara contra esse dado posto. É melhor defender mudanças do que continuismo. Eu me comprometo a fazer uma mudança, a uma gestão com um compromisso com a mudança, mesmo sendo situação, no grau máximo. Eu quero ser muito autocrítico em relação àquilo que a gente vem fazendo, sem desmerecer o legado, sem reconhecer que a gente fez muita coisa boa, e eu tenho certeza que daqui a 3 anos eu vou entregar com mais gente querendo continuar do que houve nessa eleição. Estou convencido disso. Pereira, sobre essa questão federal, a questão que mais chega à nossa audiência nesse momento é sobre inquéritos que estão em trâmite no STF, muitas pessoas veem abusos, possíveis abusos. Você pretende tocar nessa questão, já que a seccional, por mais que cuide só do Paraná, ela tem uma voz ativa, né? Você pretende conversar sobre isso com a sociedade, colocar a importância da opinião dos advogados perante isso? Sem dúvida, esse foi um tema da campanha eleitoral. Eu acho que a gente tem que separar os inquéritos em 2 momentos. Quando eles foram instaurados, lá atrás, houve um parecer da Comissão de Estudos Constitucionais, da OAB, à época presidida essa comissão pelo Marcos Vinícius Furtado Coelho, e tinha como vice o Flávio Pansieri, que até foi o nosso candidato de oposição aqui. Na época, essa comissão de estudos constitucionais votou favorável à instauração dos inquéritos. Viu que eram constitucionais legais. Então, essa é uma posição que eu queria até esclarecer aqui. Nós aqui no Paraná, depois fizemos um parecer no Conselho, dizendo o seguinte, olha, ainda que se pudesse considerar legal, na época, a instauração, a perpetuação desses inquéritos não faz o menor sentido. Nós fomos muito claros, pedindo a extinção imediata desses inquéritos anômalos, que ferem, sem dúvida nenhuma, o devido processo legal. Isso está muito claro. Nesse próprio tema agora das prisões, o último fato aí da investigação em relação à tentativa de golpe, que evidentemente ninguém pode passar pano para isso, eu acho que isso deve ser levado às últimas consequências, mas o ministro Alexandre está citado lá dezenas de vezes, e é muito ruim que ele seja a vítima e o julgador ao mesmo tempo. Tem subversão da lógica de competência, tem subversão da lógica do juiz natural. Eu não vou, em nenhum momento, relativizar a grave ofensa que tem ao devido processo legal nesses inquéritos do Supremo. Vou pressionar o Conselho Federal para que o Conselho Federal atue de forma mais firme contra esses abusos, independentemente do Conselho Federal. Vou fazer o meu papel aqui, mas acho que cabe esse esclarecimento. Uma coisa foi a instauração, outra coisa foi a continuidade disso 5 anos depois, o que não faz o menor sentido. Um dos aspectos que permeou grande parte, né, do processo eleitoral teve essa questão da continuidade ou da mudança, mas também o aspecto ideológico que está embutido em parte dessa sua resposta, que muitos ali tentando identificar de que lado cada chapa estaria, se mais à direita, mais à esquerda, enfim. Esse é um debate que entrou dentro, né, da OAB e também se espraia para outras esferas. Você entende que esse aspecto vai ser valorizado, vai ser reduzido durante a tua gestão? De que forma você pretende absorver esse senso crítico de um aspecto ao posicionamento? O senhor trouxe aqui sobre os inquéritos, mas outros temas devem ser impactados também, né, no debate público, que talvez seria importante a OAB ter uma clareza. Boa pergunta. Eu acho, em primeiro lugar, que a polarização acaba contaminando todo o debate. Por exemplo, inquérito das fake news. O que isso tem a ver com esquerda ou direita? Ativismo do Supremo Tribunal Federal. O que isso tem a ver com esquerda e direita? Falta de democracia do Conselho Federal. O que isso tem a ver com esquerda e direita? Nada. Uma das chapas quis trazer essa polarização para dentro da disputa. Colocou políticos para pedir voto. Eu acho isso inadequado, porque acaba ficando com dívida com esses políticos. Eu tentei tirar a polarização da campanha eleitoral, porque eu acho que ela contamina o processo de decisão. Não tem nada a ver com esquerda e direita essa história. E não pedi para nenhum político me apoiar. Portanto, eu tenho independência e autonomia para dizer o que eu bem entendo, ou bem entenda no momento adequado,
sobre qualquer um dos políticos. Essa história de esquerda e direita não pegou. O jornal O Globo fez uma matéria, agora uma segunda matéria, mostrando que os candidatos apoiados pelo Bolsonaro, que explicitamente se manifestou, perderam a eleição. E não estou dizendo que devessem perder porque são de direita, mas quem sabe devessem perder porque quiseram ganhar apenas porque eram de direita. Isso aí não tem nada a ver com a OAB. Eu quero defender os interesses da advocacia, da entidade, quero bater, no bom sentido, quando os tribunais superiores abusarem, e o componente ideológico direita-esquerda tem zero a ver com isso. Luiz Fernando Pereira, presidente eleito da OAB Paraná. Para terminar, Pereira, eu queria saber qual é a sua principal meta de gestão e qual a sua primeira atividade como presidente assim que tomar posse. Olha, eu vou cuidar imediatamente dos temas que conversam com um número maior de pessoas. A Escola Superior de Advocacia conversa com 25 mil advogados que fizeram os cursos nos últimos 3 anos. A Advocacia Dativa tem 20 mil inscritos. As comissões têm 16 mil inscritos. Então, eu quero uma imersão logo no começo para que a gente dê um salto de qualidade nesses temas que conversam com um número expressivo de advogados. E depois eu vou implementar todas as propostas que eu fiz na campanha o quanto antes. E quero dizer mais aqui. Tem boas propostas apresentadas também pela oposição. E eu quero assumir o compromisso de cumprir também as propostas de oposição, aquelas que são execuíveis e aquelas que fazem sentido. Eu não acho que sou o dono da verdade, que o Grupo 11 de Agosto é o dono da verdade e só nós temos boas propostas. Não, eu vou cumprir as propostas das 3 chapas, aquelas que devem e podem ser cumpridas, inclusive para que a gente possa trazer de volta para 11 de agosto o apoio de uma parcela que se perdeu ao longo do tempo. Não tenho nenhuma dificuldade em assumir que a gente precisa resgatar parcela relevante da advocacia. Advogado Luiz Fernando Pereira, eleito para comandar a OAB Paraná durante 2025 até 2028. Mais uma vez, obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Obrigado pela atenção. Agora 7h57. Repita. 7h57. Bia, ponto final no Jornal da Manhã Paraná desta segunda-feira. É isso, um bom começo de semana para todos e até amanhã. Tchau, Pedroso. Tchau, Mark. Tchau, Bia. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu volto às 4 da tarde no RIC Notícias Opinião, aqui na Rede Jovem Pan News. E amanhã, bem cedinho, 7 em ponto para todo o estado, aqui nesse nosso encontro marcado. Até lá. Grupo RIC, jornalismo de resultados.